E hoje nós vamos falar de um assunto que é bem interessante, mas que também é um pouquinho triste. É um assunto que envolve desenhos animados. Olha só, não me diga. Eu só falo de desenho nesse canal. Hoje nós vamos falar de alguns desenhos que são bons, mas que não tem muito hype, ninguém comenta sobre eles e a gente pode dizer que eles foram sim esquecidos. Mas antes de a gente comentar sobre os desenhos, vamos refletir um pouco o porquê os desenhos são esquecidos. Creio eu que existam várias coisas que fazem um desenho bom ser esquecido. Às vezes a divulgação dele não é boa, às vezes a história não é tão envolvente, por mais que seja um desenho bom. O público-alvo pode não ser tão bem definido, isso daí prejudica muito. Para mim, o fator que mais faz os desenhos animados bons serem esquecidos é justamente a época em que eles são lançados. Porque dependendo do ano e da época que ele for lançado, ele pode acabar tendo uma concorrência muito grande com desenhos que já estão no hype, que já tem uma base de fãs bem formada. Além de que muitas vezes também acontecem as mudanças de gerações no mundo dos desenhos, onde um determinado desenho tem uma mensagem e um estilo que não vai se adequar tão bem àquela geração. Por exemplo, um desenho que deu muito certo nos anos 90 pode acabar não dando tão certo nos anos 2010, por exemplo, porque são gerações e estilos bem diferentes. Você vai ver que esses motivos que eu acabei de citar foram fundamentais para que os dois desenhos que a gente vai comentar a seguir fossem esquecidos. Então vamos lá para os desenhos. E dá like no vídeo, hein? Eu tô vendo, deixa o like no vídeo. O primeiro desenho que a gente vai falar nesse vídeo é ele, Ok Caio, Vamos Ser Heróis. E esse desenho ele conta a história do Caio, um garotinho otimista e determinado que vive num mundo onde ser herói é um estilo de vida real. E o maior sonho dele é justamente se tornar um grande herói, o maior do universo. Ele começa a trabalhar na loja Gar, que é uma loja de conveniência dentro do Plaza Turbo, que é meio que o shopping center dos heróis. E é nesse cenário aí que a história acontece. Lá tem academias, pátios de luta, a própria loja Gar, né, que como eu já citei, é onde o Caio trabalha. Conforme a série avança, o enredo ele vai se aprofundando em questões mais complexas. O Caio ele começa a descobrir os seus próprios poderes e enfrenta o seu lado sombrio, que é o TKO. Ele passa a entender que ser herói não é só sobre ser o mais forte, ter mais poder ou fama. É muito mais que isso, tem muito sentimento envolvido. E é por isso que o desenho gira em torno principalmente da jornada de autodescoberta e de crescimento do Caio, quando ele vai tentando se tornar o maior herói de todos os tempos. Vale ressaltar também que a série ela não gira 100% em torno do Caio. Ela também explora o passado de outros personagens principais, como a mãe do Caio, né, a Carol, que também foi uma heroína no passado. E o mentor de Caio, que é o Sr. Gar. Curiosamente, também é o dono da loja Gar. Por isso o nome da loja, Loja Gar. Sr. Gar, Loja Gar. Entendeu? Ok Caio, sem dúvidas, era um desenho muito bom. A animação do desenho, por mais que fosse simples, ela era muito dinâmica. Tinha cores muito vivas e era um desenho bem cativante. Mas apesar de ter tantas qualidades, uma coisinha fez esse desenho acabar no esquecimento. E que coisinha foi essa? Como eu já disse lá na introdução, uma das coisas que mais contribui para os desenhos animados serem esquecidos é a época em que eles são lançados. E Ok Caio foi lançado numa época não muito boa assim para lançar desenho. Foi em 2017. Nessa época aí a Cartoon já estava com várias outras séries grandes que estavam em seus auges, como O Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show e Steven Universe. Essas séries dominavam o horário e tinha uma base de fãs bem consolidada, o que deixou o novo desenho com menos espaço para brilhar. Eu até já falei de outros desenhos que eram bons e que surgiram na época errada. Tem um vídeo no canal de eu falando só sobre 2 desenhos aí. Então, depois você passa. Outra coisa que contribuiu para Ok Caio ser esquecido foi o seu cancelamento. Basicamente, a Cartoon não quis renovar o contrato com os produtores da série. Então ela teve que ter um fim bem inesperado. E apesar disso tudo, a Cartoon deixou com que eles fizessem um último episódio para a série, o episódio final. E nesse episódio é mostrado que o Caio realizou o seu sonho de ser um grande herói, se tornando o herói de nível 100, que era o nível máximo. Então uma salva de palmas para o Caio. Cara, esse desenho era muito bom e que pena que ninguém comenta muito sobre ele. Mas agora vamos pro próximo desenho. Agora a gente vai falar de outro desenho que eu particularmente gostava muito, mas que infelizmente eu não vejo muita gente falando sobre ele. Acampamento de Verão. Esse desenho conta a história de Oscar, né, que era um elefantinho bem fofinho, e sua amiga, a Loba Espinho. Juntos eles vão para um acampamento de verão. Um acampamento de verão normal como qualquer outro. Normal, só que não, né? E nesse acampamento ele era supervisionado por bruxas adolescentes.
E vale lembrar que o Oscar e a amiga dele tinham 11 anos, e essas bruxas tinham 15. Esse acampamento ele era muito mágico, isso porque os objetos eram falantes e tudo ali tinha vida. Sol e a lua tinham vida e eram falantes, os pijamas tinham vida e até as árvores tinham vida também. Era um lugar mágico cheio de aventuras e mistérios que os personagens principais iam descobrindo e vivendo. Bem diferente de OK Kaiô, que tinha muita ação e muita adrenalina envolvida. E não era diferente só de OK Kaiô, mas também de vários outros desenhos da Cartoon que eram muito mais frenéticos. Acampamento de Verão era bem mais calmo e reconfortante. Se você queria um desenho com uma vibe mais tranquila e de boa, esse era o desenho. Infelizmente, como nem tudo são flores, Acampamento de Verão acabou sendo esquecido, e o motivo foi quase o mesmo de OK Kaiô, a época em que ele foi lançado. O desenho surgiu em 2018, e como já tinham vários outros desenhos que estavam no auge nessa época, acabou que ele não conseguiu ter seu espaço entre os grandes. E em 2020 ele foi vendido para o Warner Bros., que deu continuidade para ele lançando mais algumas temporadas. Só que em 2022, cara, a Warner se fundiu com a Discovery. E eles tiveram meio que uns problemas internos e tinham que cortar alguns gastos em algumas animações. E adivinha, Acampamento de Verão foi uma dessas animações que foi prejudicado. Só que aí, cara, a Cartoon aparece de novo nessa história, porque ela meio que salva esse desenho. Porque ela pega o desenho Acampamento de Verão e transmite as últimas temporadas dele em alguns países, como na Itália e Portugal. E eu não sei se no Brasil eles transmitiram essas últimas temporadas. Mas eu tenho lembranças de que eles transmitiram sim. Eu acho que é um pouco triste você ver um desenho com uma vibe tão diferente, tão legal, sabe? Ser esquecido dessa forma. Acampamento de Verão com certeza poderia ter sido muito mais aproveitado de outras formas. Bom, cara, esse foi o vídeo, eu acho, né? Foi um vídeo que eu falei de 2 desenhos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você quiser me ajudar fazendo alguma doação de dinheiro, o meu Pix está na descrição. E falando nisso também, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Diego, que mandou 13 centavos aí pra gente. Então valeu, Diego. E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, é só você deixar a sua contribuição aí no Pix na descrição. Lembrando que eu não preciso disso, é só se você quiser mesmo mandar algum dinheiro para dar um incentivo para eu continuar fazendo vídeo aqui pro canal. E é isso, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. Então, dá uma chance. Um beijo no seu coração. Fui.